Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido, minha querida, que nos dá a alegria da companhia, para mais esta devocional matinal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo o que te disser respeito, tenha a bênção do Senhor, tá bom? Nós queremos refletir na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 43. O verso 43, nesta manhã, nos diz o seguinte: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Que Deus abençoe a leitura desta palavra ao nosso coração. Como eu disse na reflexão de ontem, esse texto ele registra como era o comportamento, o que estava acontecendo entre aqueles irmãos da recém-nascida igreja em Jerusalém. Uma coisa muito especial que ocorria naquele momento é que muitas coisas maravilhosas aconteciam pela intermediação dos apóstolos. Deus usando os apóstolos para que sinais e maravilhas evidenciassem a presença dele no meio do povo e também estivesse participando de todo o processo de crescimento da igreja, tanto espiritual, também como o seu crescimento exponencial, numérico ali. Mas uma expressão que nos salta aos olhos nessa manhã é aquela que recheava todo aquele ambiente, toda a atmosfera daquela igreja. E a Bíblia vai dizer que todos estavam cheios de temor. Queridos, temor de Deus, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é aquilo que nos posiciona no nosso relacionamento com Deus. Ele faz com que compreendamos Deus da maneira correta, ou seja, saibamos muito bem quem Ele é, mas também saibamos quem somos nós. Por isso que nesse relacionamento nosso com Deus é necessário que haja temor, para que não pensemos de nós mais do que convém e, em relação a Deus, pensemos dele menos do que o que realmente Ele é. O que acontece quando falta o temor? Quando falta o temor, falta o respeito. Quando falta o temor, falta o limite. A ausência do temor faz com que os limites eles sejam ultrapassados para pior. Nós nos aproximamos de coisas das quais não deveríamos com muito mais facilidade. Por quê? Porque perdemos o temor de Deus. Muitas das coisas que não fazemos na nossa vida, nós não as fazemos justamente porque temos temor de Deus. Agora, existem muitas coisas que fazemos na nossa vida porque perdemos o temor de Deus. E aí, o que recai sobre nós são as consequências dessas atitudes fruto da falta de temor. Meu querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que está a sua vida em relação à consciência de que Deus está presente? Porque isso é sinal de temor de Deus. Como é que está a sua vida em relação à consciência daquilo que você tem, daquilo que Deus aprova e daquilo que Deus reprova? Porque isso é resultado do temor de Deus. Quando nós estamos com um ambiente e cercados num ambiente cheio de temor de Deus, em que as pessoas respeitam a Deus e também sabem exatamente quem são, sabem que carecem desesperadamente da graça de Deus, certamente feitos de Deus, sinais de Deus, manifestações poderosas da presença de Deus hão de ocorrer, porque isto ocorre no meio daqueles que o temem. Se a sua casa ela está com um ambiente cheio de temor de Deus, coisas maravilhosas vão acontecer. Mas se na sua casa não há temor de Deus, dificilmente
os feitos de Deus esperados por você onde ocorrer. Como é que está o seu temor de Deus? Vamos orar e pedir para que Deus nos corrija e nos posicione em relação a isto, para que nos assemelhemos àqueles irmãos da igreja de Jerusalém e possamos contemplar com os nossos olhos manifestações da presença de Deus, manifestações estas gloriosas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a nossa vida em Tuas mãos, suplicar Tua misericórdia para com as nossas vidas e pedir, Deus, que Tu nos ajudes a que façamos a manutenção correta do temor do Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, nisto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu querido, minha querida, fica na paz.